Seu filho é barulhento demais para a mesa principal, minha irmã me disse sorrindo. Música, os filhos dela já estavam sentados. O meu ficou ali, constrangido. Eu apenas peguei a mão dele e fui embora. Mais tarde naquela noite, cancelei a reserva do resort de esqui. 5 dias em primeira classe, tudo pago. 2 dias depois, ela mandou mensagem: quando a gente viaja? Eu respondi com: do jeito que tudo começou, foi tão casual que demorei um segundo para perceber o quão profundamente cruel aquilo era. Estávamos no casamento da minha irmã Madison. Tudo era elegante. Ela teve a cerimônia ao ar livre no jardim com que sonhava desde a faculdade, completa com um quarteto de cordas personalizado, música e rosas importadas e aquele lustre de cristal irritante que Lissomeu conseguiram pendurar numa árvore. Eu estava genuinamente feliz por ela. Ela estava deslumbrante, e os filhos dela pareciam modelos de catálogo. Gravatinhas borboleta, cabelo com gel, sapatos combinando. Tudo naquele dia gritava perfeição cuidadosamente planejada exceto, aparentemente, o meu filho. Estávamos caminhando em direção à área da recepção. Liam, meu filho de 6 anos, segurava um carrinho de brinquedo em uma mão e a barra do meu vestido na outra. Ele não estava fazendo barulho, só estava animado. Ficava perguntando quando iríamos música e sentar para comer. Avesti a mesa principal, onde a família já estava reunida, e começamos a ir naquela direção. Foi quando Madison nos interceptou. Música? Ela estava sorrindo. Não aquele sorriso normal que você dá às pessoas no seu casamento. Não. Era aquele sorriso presunçoso e contido que eu não via desde a adolescência, quando ela sentia prazer em me dizer que meu vestido parecia barato ou que meus amigos eram estranhos. Ela olhou para Liam, depois voltou a olhar para mim. Seu filho é barulhento demais para a mesa principal. Os meus já estão sentados. Então virou-se, como se tivesse 1 milhão de outras coisas para fazer o que provavelmente tinha, mas isso não importava. A mensagem já tinha sido dada. Olhei ao redor e vi os cartões de lugar dos filhos dela bem ao lado dos nossos pais. Música. Enquanto isso, Liam e eu aparentemente deveríamos sentar numa mesa dobrável perto da cabine do DJ. Sem toalha, sem lugar marcado, o tipo de mesa usada para funcionários ou fornecedores, meio encostada na parede, praticamente no corredor. Liam não disse nada. Apenas ficou olhando as outras crianças rindo e comendo pãozinho. Eu não discuti. Música, não fiz cena. Apenas peguei a mão dele e fui embora. Saímos antes do jantar ser servido. Não esperamos o bolo. Não tirei uma única foto. Deixei o presente de casamento sobre a mesa, um envelope limpo com $500 dentro. Mesmo sabendo que, no círculo dela, aquilo seria visto como um tapa na cara. Eu não me importei. Eu já tinha pago por algo muito mais generoso, uma viagem de esqui de 5 dias em Aspen para toda a família. Passagens em primeira classe, a melhor cabana disponível, passes, aluguel de equipamentos, tudo. Era para ser uma viagem em família. Madison vinha dando indiretas sobre isso havia meses. Meus pais estavam dentro, minha irmã já tinha comprado equipamentos novos e, claro, todos sabiam que eu estava pagando. Naquela noite, sentei na cama encarando a reserva. Lembro de abrir o e-mail de confirmação e ficar com o cursor parado sobre o botão de cancelamento. $12.000. Música não reembolsáveis. Não hesitei. Cliquei. 2 dias se passaram em silêncio. Então recebi uma mensagem da Madison: quando a gente viaja? Respondi: música, não vamos. A viagem foi cancelada. Sem emojis, sem explicação, apenas a verdade. Ela não respondeu na hora. Depois vieram as chamadas perdidas. Primeiro dela, depois música da nossa mãe, depois do nosso pai, depois do marido novo dela, uma atrás da outra. Não atendi nenhuma, porque, de repente, tudo parecia diferente. Eu não estava com raiva. Eu tinha terminado. Música, e aquilo era só o começo. O silêncio não durou. Na manhã seguinte ao dia em que eu disse a Madison que a viagem tinha sido cancelada, acordei com 12 chamadas perdidas. 4 dela, 3 da minha mãe, 2 do meu pai e o resto de números desconhecidos. Não me dei ao trabalho de conferir. Não precisava.
Eu já sabia exatamente de quem eram. Pessoas do casamento, família, amigos, primos distantes que ela tinha atiçado. Já era rotina. Madison não discute em silêncio. Ela convoca. Às 8h07 da manhã, o grupo de família explodiu. Viagem da família Floco de Neve fevereiro. Música, eu tinha criado aquele grupo meses antes. E sim, tinha colocado o emoji de floco de neve porque, naquela época, parecia algo pelo qual valia a pena esperar. Música agora parecia uma armadilha. Madison escreveu, nossa. Tudo isso porque você não gostou da mesa? Música e ignorei. Eu estava dando waffles para o Liam e deixando ele colocar 3 vezes mais calda do que devia. Ela tentou de novo, sem querer parecer ingrata, mas eu sinceramente não esperava só $500 de você. Você sabia que a gente estava apertado para o spa da lua de mel. Música, achei que você fosse cobrir. Coloquei o telefone de lado e não peguei nele por 3 horas. Música, quando peguei de novo, era a vez da minha mãe. Filha, acho que você entendeu errado a questão dos lugares. A Mad disse que só não queria que as crianças ficassem superestimuladas. Superestimuladas? Música, essa foi boa. Os filhos dela estavam sentados bem na frente, com cestos de pão e tablets, enquanto o meu foi empurrado para trás de uma caixa de som. Música? Ian só $500. Eu tinha dado $500, reservado a viagem de esqui, pago 3 meses do aluguel dela naquele ano e emprestado dinheiro para os ajustes do vestido em maio. Aquele presente não era pequeno. Era apenas o único que todo mundo conseguia ver. Então meu pai e música entrou na conversa. Isso é ridículo. Emily, você está chateando todo mundo. Música e deixa isso pra lá e vamos fazer uma boa viagem em família. Não deixe algo tão pequeno estragar tudo. Foi aí que tudo fez sentido. Eles estavam todos esperando que eu fosse razoável. Esse sempre tinha sido o meu papel. Música a que apazigua, conserta o clima, paga em silêncio, perdoa rápido, mantém tudo funcionando. A madura. A que entende a personalidade da Madison. Eles estavam acostumados a eu deixar tudo passar. Por anos, eu cobri as falhas dela e as mudanças de humor. Música porque parecia mais fácil do que enfrentar a alternativa. Mas eu não me sentia madura. Eu me sentia música usada. E a Madison sabia exatamente o que estava fazendo. Aquilo não foi um mal-entendido. Era um padrão. E, pela primeira vez, eu finalmente o interrompi. Música? Não respondi a ninguém naquele dia. Não pedi desculpas. Não expliquei nada. Fiz uma xícara de café, sentei no meu laptop, abri minhas planilhas e comecei a fazer as contas. Aluguel da Madison, $1.400 por mês. Eu vinha pagando desde que ela foi demitida em dezembro passado. Primeiro, ela disse que seria temporário. Depois, disse que estavam esperando o empréstimo do negócio do noivo sair. Música e depois, simplesmente parou de mencionar o assunto. Contas de serviços, $185. Música, conta de celular eu ainda estava no plano familiar. Supermercado. Eu tinha uma transferência mensal fixa para coisas das crianças, da qual nem recebia mais recibos. Mais de $2.000 por mês, música escorrendo silenciosamente da minha conta. Esse tinha sido o verdadeiro presente. Quando o grupo da família começou a discutir de novo, eu já estava ao telefone com o banco, cancelando as transferências automáticas. Música, às 18h42, Madison mandou uma última mensagem. Então você vai mesmo estragar Aspen para todo mundo por causa de um momento mesquinho? Não respondi, mas entrei na conta da companhia aérea e cancelei o voo dela também. E, assim, o emoji de floco de neve passou a significar algo completamente diferente. No dia seguinte ao cancelamento do voo dela, música, eu sabia que era só questão de tempo até alguém aparecer. Eram 7h42 da manhã quando ouvi a batida. Não uma batida normal. Aquele tipo de pancada que só se vê em filme, quando alguém tenta impedir um casamento ou confessar um crime. Música. Liam tinha acabado de se acomodar no sofá com seu cereal de canela, ainda meio sonolento, o controle remoto em uma mão. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe. Sem aviso.
Sem um oi, podemos conversar? Só a batida e a minivan dela parada atravessada na entrada, meio bloqueando minhas lixeiras. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Não precisava. Ela passou por mim como se fosse dona da casa e foi direto para a cozinha. Eu já sentia para onde aquilo estava indo. Ela não tinha vindo saber como eu estava. Não tinha vindo por causa do Liam. Tinha vindo para consertar a situação não por mim, mas pela Madison. A primeira frase dela não foi um cumprimento. Foi: "Você está exagerando demais isso." Eu não música e respondi. Apenas me encostei no balcão e esperei ela despejar tudo, e ela despejou. Tudo. A Madison não quis machucar seus sentimentos. Estava tudo caótico. Você sabe como são casamentos. Você podia ter chamado ela de lado e falado com ela. Música, em vez disso, você puniu a família inteira cancelando a viagem e a envergonhou. Envergonhei ela? Fiz uma única pergunta, música, com calma. Você sabia que eu estava pagando o aluguel dela? Ela não respondeu de imediato. Apenas desviou o olhar, mexeu na alça da bolsa e, por fim, assentiu com a cabeça. Ela tinha nos dito que era só temporário, até que ela e o Joel organizassem as finanças. Perguntei de novo: você sabia que eu estava pagando isso havia 10 meses? Silêncio. Música. Disse a ela que eu já tinha entrado em contato com a administradora do imóvel. Eu estava fora do contrato. Janeiro agora era responsabilidade da Madison e o resto contas, supermercado, o plano odontológico das crianças que eu vinha pagando, tudo tinha acabado. Ela não reagiu bem. Disse que eu estava sendo financeiramente vingativa, que estava escolhendo dinheiro em vez da família. Perguntei diretamente se ela sabia que a Madison esperava que eu pagasse o pacote de spa da lua de mel, além do presente de casamento. Minha mãe apenas suspirou e disse algo como: ela está sob muita pressão, e você ganha bem. Você sempre foi a que podia ajudar. Foi aí que percebi que todos eles tinham concordado com essa história havia muito tempo. Música, eu só não sabia que fazia parte dela. Mais tarde naquela tarde, meu pai ligou. Não atendi. Então apareceu uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Joel, o noivo da Madison, agora marido, música, imagino. Ele disse que esperava que pudéssemos superar o mal-entendido e ainda fazer a viagem. Música disse que a Madison estava chorando e que era para ser uma celebração. Disse que não queria que as coisas se rompessem de forma permanente. Não respondi música porque o Joel não entendia. Ele sempre foi o calmo, o conciliador, o cara que ficava fora da confusão. Mas ficar fora também faz parte do problema quando a confusão é construída em cima de pessoas como eu, sempre entrando para resolver. Às 20 horas, o grupo da família virou um caos. Música, Emily, podemos conversar, por favor? Isso não vale a pena destruir sua relação com a sua irmã. Madison, você já deixou claro o seu ponto. Pode parar agora? E então veio: então agora você vai me cortar depois de tudo que eu fiz por você? Essa frase pesou no meu peito como um tijolo. Tudo o que ela fez por mim. Li 3 vezes. Depois uma quarta. Do que ela estava falando? Daquela vez em 2019 em que me deixou pegar um vestido emprestado? Música, ou da semana em que ficou na minha casa enquanto reavaliavam o casamento, mas deixou os filhos comigo e sumiu com o Joel por 3 dias? Ela realmente acreditava que tinha direito a isso, que eu cortar tudo não era um limite. Era um ato de guerra. Mas já não era mais sobre vingança. Não de verdade. Era sobre clareza. Pela primeira vez, eu não estava salvando ninguém. Não estava consertando nada. Não estava pagando para ser tolerada. Eu estava vendo tudo desmoronar exatamente do jeito que deveria ter acontecido anos atrás. E eu não estava impedindo. Música. Eles continuaram tentando me fazer sentir culpa para eu voltar a ser a generosa, a boazinha, a madura. Mas eu não estava mais interessada em ser legal. Música, eu estava interessada em paz. 3 dias depois do casamento, o aluguel da Madison venceu. Às 6h12 da manhã, recebi uma mensagem do proprietário do imóvel. Não dela, não do Joel, do proprietário.
Aparentemente, mesmo depois de eu ter removido a autorização de pagamento, meu nome ainda constava como contato de emergência. Música, a mensagem era breve e educada. Não conseguimos entrar em contato com a Madison a respeito do aluguel. Por favor, nos oriente. Foi difícil não rir. Ali estava a confirmação de que ela nem sequer tinha tentado pagar. Ela estava esperando que eu cedesse, esperando que eu a acordasse e aparecesse para salvar tudo, como sempre. Esperando que eu me sentisse envergonhada por ter deixado meu pequeno chilique durar tanto tempo. Não respondi ao proprietário. Apenas encaminhei a mensagem para Madison com 5 palavras. Música não é minha responsabilidade. Boa sorte. Ela levou 13 minutos para reagir. Primeiro veio um áudio, que eu não ouvi. Depois, uma enxurrada de mensagens. Isso é abusivo. Emily, eu tenho filhos. Você está me colocando numa situação perigosa. O Joel está esperando um pagamento de um cliente. É só um momento ruim. E então o golpe final, se a gente for despejado, a culpa é sua. Era tão absurdo que tive que ler de novo. De alguma forma, ela realmente acreditava que a minha decisão de parar de sustentá-la financeiramente, música de forma silenciosa e sem espetáculo, me transformava na vilã. Não respondi. Não precisava. Mas eu não esperava o que aconteceu no dia seguinte. O Joel apareceu no meu escritório. Não ligou, não mandou mensagem, não escreveu e-mail. Ele simplesmente entrou, com um saco de papel cheio de doces de alguma confeitaria da moda perto do apartamento deles, como se um croissant fosse resolver tudo. Minha recepcionista me chamou, tem um rapaz aqui. Joel, música, diz que é urgente. Quase pedi para mandá-lo embora. Mas fiquei curiosa. Pedi para deixá-lo entrar. Ele parecia cansado. Não apenas cansado de casamento. Era aquele cansaço que entra nos ossos quando você finge por tempo demais. Sentou-se, não tocou no café que ofereci, apenas ficou olhando para o saco, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Começou devagar. A Madison está passando por dificuldades, ele disse. Acho que ela achou que você já teria voltado atrás. Música, eu não disse nada. Ela não quis te machucar. Você sabe como ela é. Tudo saiu do controle. Acho que ela não sabe como parar. Eu já tinha ouvido tudo aquilo antes, de todo mundo menos do Joel. Ele sempre foi quieto, sempre neutro. Aquela foi a primeira vez que apareceu pessoalmente. Então ele disse algo que eu não esperava. Ela está com medo. Não de você. Ela tem medo de como é quando você realmente desiste. Música, aquilo foi diferente. Ele não estava implorando. Não estava manipulando. Parecia alguém que tinha percebido, talvez pela primeira vez, que tinha se casado com alguém cujo único plano de emergência sempre fui eu. Fiz apenas uma pergunta: o que você vai fazer quando ela ficar sem pessoas para culpar? Ele não respondeu de imediato. Apenas baixou o olhar e, por fim, disse: eu não acho que consigo continuar consertando isso por ela. Eu não fui feito para isso. Música. Agradeci por ele ter vindo. Ele deixou os doces. Naquela noite, o grupo da família ficou estranhamente silencioso. Nenhuma mensagem. Nenhum você já se acalmou. Nenhum pense nas crianças. Nada. Foi como se alguém finalmente tivesse dito a verdade para Madison, que eu estava falando sério e que ninguém viria salvá-la dessa vez, pelo menos até por volta das 21h30. Quando meu pai quebrou o silêncio. Acho que precisamos nos encontrar pessoalmente. A família toda. Não ia haver reunião de família. Música, nenhuma intervenção, nenhum pedido de desculpas choroso, nenhum perdão atravessado. Eu tinha terminado de encenar lealdade familiar para pessoas que só se lembravam de mim quando havia algo a ganhar. Em vez disso, fiz outra coisa. Marquei uma viagem. Não para Aspen, sem neve, sem cabanas, sem jantares compartilhados ou caos familiar. Apenas eu e o Liam. Íamos para um lugar quente, tranquilo, onde pudéssemos rir, nadar e comer o que quiséssemos sem ninguém dizer que éramos barulhentos demais para a mesa.
Nem contei que estávamos indo porque, pela primeira vez em anos, eu não estava tentando incluir todo mundo. Eu estava escolhendo paz em vez de performance. E não estava voltando atrás. A mudança veio em silêncio. Sem gritos, sem confrontos dramáticos, música apenas o lento e inegável desmoronar de uma vida construída sobre apoio emprestado. A Madison parou de mandar mensagens por um tempo depois que o Joel apareceu no meu escritório. Talvez ele tenha contado como foi. Talvez ela tenha achado que o silêncio me faria procurá-la primeiro. Não fez. Em vez disso, ela foi para o Instagram, seu palco favorito. Começou a postar aqueles stories passivo-agressivos pelos quais é conhecida. Fotos granuladas dos filhos com cara triste, usando casacos dentro de casa. Um close de uma vela acesa ao lado de uma caixa de papelão com a legenda, empacotando música de novo. Outro da sala de estar, com uma única almofada no sofá, sem contexto algum. Algumas pessoas não sabem o que é lealdade. Os comentários choveram. O que aconteceu? Mandando amor, mãe. Música, cadê sua irmã? Achei que vocês fossem próximas. Ela não respondia publicamente, mas trabalhava nos bastidores. Eu sei disso porque, no dia seguinte, 3 pessoas me mandaram mensagem amigas dela que eu mal conhecia perguntando se estava tudo bem. É assim que a Madison funciona. Ela nunca pergunta diretamente. Apenas solta migalhas até que outra pessoa as recolha e entregue a culpa por ela. Mas eu tinha parado de sentir fome. O que ela não postou, claro, foi que não tinha se candidatado a uma única vaga de emprego em 6 meses. Que não tinha economias, nenhum plano B, e nenhuma noção de quantas partes da vida dela ainda estavam financeiramente ligadas a mim até eu começar a desfazer os nós. O aluguel foi só o começo. Sentei com meu laptop e fiz uma lista de tudo que eu ainda estava pagando, coisas em que eu nem pensava havia anos. Música, ela tinha sido adicionada à minha assinatura do Costco anos atrás. Ainda estava no meu Amazon Prime, no Zin, na conta de almoço escolar das crianças, música com recarga automática no meu cartão. No plano de celular da família. No meu Netflix. No meu Disney Plus. Até numa academia. Ela nunca cancelou nada. Tudo ligado a mim. Então cortei tudo não por raiva, mas por clareza. Um por um, removi, entrei nas contas, cancelei, desvinculei, apaguei. Música e quando cheguei ao plano odontológico, aquele em que eu tinha incluído os filhos dela porque ela tinha chorado ao telefone dizendo que não podia pagar as obturações, hesitei por um segundo. Mas só por um segundo. Eu os removi também. Eles não eram minha responsabilidade. Não mais. Música. Naquela noite, ela ligou não para discutir, não para pedir desculpas, mas para implorar. Disse que estavam 2 semanas atrasados no aluguel, que os pagamentos freelance do Joel não tinham caído, que a companhia de gás estava ameaçando cortar o serviço, que os filhos dela nunca tinham morado em um lugar sem luzes de Natal antes. Eu não disse nada. Apenas deixei que ela falasse. Quando finalmente parou, fiz a única pergunta que importava: você alguma vez planejou cuidar de si mesma? Ela respondeu: eu não achei que fosse precisar. Essa resposta doeu mais do que qualquer outra coisa que ela tivesse dito. Ela não estava confusa. Não tinha sido pega de surpresa. Ela simplesmente tinha construído a vida inteira assumindo que eu sempre estaria ali, em silêncio, sustentando tudo por baixo. E agora, sem mim, toda a estrutura estava desmoronando. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Nem começou com olá, sua irmã vai perder a casa. Perguntei se ela e meu pai pretendiam ajudar. Ela fez uma pausa e depois disse: estamos aposentados. Não temos esse tipo de dinheiro. Música, então falei claramente, então ela vai ter que dar um jeito. E minha mãe respondeu: você vai deixar seus sobrinhos morarem no porão de alguém? Perguntei se era isso que a Madison tinha contado a ela. Ela não respondeu. A verdade era que o Joel já tinha assumido o controle do contrato de aluguel e estava se virando para fazer dar certo. Estava trabalhando em 2 empregos agora. Tinha começado a fazer entregas pelo DoorDash depois que os clientes de design desapareceram. Eu sabia que ele estava tentando. E, pela primeira vez, eu o respeitei por isso. Mas a Madison
Música, ela ainda achava que eu iria correr para salvá-la até o aviso de despejo ser colado na porta deles. Ela não me contou. Outra pessoa contou. Música, uma vizinha dela com quem eu costumava ser amigável, a Gena, me mandou uma foto do aviso com uma mensagem: "Você soube da Mads? Achei que você deveria saber." A foto mostrava uma folha branca, com toda aquela linguagem jurídica. Aviso final. Desocupar até o fim do mês. Então eu não disse nada. Não respondi a Gena. Não mandei mensagem para Madison. Não respondi às dezenas de mensagens que chegaram nos 2 dias seguintes. Até que, finalmente, veio o post no Facebook. Uma foto do apartamento meio vazio. Só um tapete, uma cadeira e os filhos dela assistindo a algo no laptop, num canto. A legenda: às vezes, você precisa recomeçar do zero. Hashtag novo capítulo. Centenas de música de curtidas, dezenas de comentários. Você é tão forte. Enviando orações. Você consegue, mãe. Eu não curti a postagem. Não compartilhei. Não comentei. Porque recomeçar não era algo que estavam fazendo com ela. Era algo que ela deveria ter feito anos atrás. Eu apenas parei de ficar no caminho. Depois daquele último post no Facebook do apartamento vazio com a legenda dramática, tudo ficou estranhamente silencioso. Nenhuma mensagem repentina implorando música para conversar. Nenhum comentário sarcástico. Nenhum grupo novo da família com check-ins forçados. Música, nem sequer stories passivo-agressivos no Instagram. Só silêncio. Música. Mas eu não me enganei. A Madison não sabe ficar em silêncio. Ela sabe música, planejar. Aquele tipo de silêncio que vem antes de uma reaparição estratégica, geralmente apresentada como um retorno por cima, geralmente centrada em como ela superou uma traição. Eu já tinha visto isso antes, música, mas dessa vez parecia diferente. As semanas passaram. As festas chegaram. Eu e o Liam decoramos a árvore sozinhos. Só música, nós dois. Não recebi um único convite dos meus pais. Nem para o dia de ação de graças, música, nem para o Natal. Eles estavam tentando me fazer sentir excluída, como se eu fosse a que tivesse se afastado. Música. E eles estavam certos. Eu me afastei. E permaneci afastada. Num domingo de manhã, enquanto Liam montava uma nave espacial de Lego na mesa da cozinha, recebi o e-mail. Não uma mensagem, não uma ligação, um e-mail cuidadosamente escrito, com um assunto que me embrulhou o estômago: paz. Sem cumprimento, apenas alguns parágrafos. Ela dizia que esperava que um dia pudéssemos seguir em frente. Que ainda estava magoada, mas entendia minha decisão. Alegava estar em um lugar emocional melhor e que tinha começado a escrever um blog para processar tudo. Música e então, de forma casual, como se não fosse uma frase carregada, disse que escreveria sobre família e esperava que eu não ficasse chateada se algumas coisas se sobrepusessem à nossa história em comum. Não havia pedido de desculpas. Nenhuma responsabilidade assumida. Apenas um aviso de que eu poderia ser retratada como a vilã de novo, música, só que agora em textos longos, com filtros em tons pastel e citações sobre resiliência. Não respondi. Não porque estivesse com raiva, mas porque, pela primeira vez de verdade, eu simplesmente não me importava. Em vez disso, marquei outra viagem para mim e para o Liam. Arizona. Dessa vez, música, um lugar seco, quente e tranquilo. Ficamos numa cabana pequena perto de Sedona, que cheirava a cedro e não tinha televisão. Caminhamos por trilhas, alimentamos alpacas numa fazendinha, observamos as estrelas. Música? Ele me perguntou por que nunca fazíamos viagens assim antes. Contei a verdade, porque sempre estávamos arrastando todo mundo junto. Não mais. Quando voltamos, finalizei o processo de desligamento. Música, saí do plano de celular da família. Bloqueei o grupo do WhatsApp. Cancelei os serviços de streaming compartilhados e criei uma conta nova só para mim e para o Liam. Cortei todos os vínculos financeiros e todas as responsabilidades silenciosas que eu nunca tinha aceitado formalmente, mas sempre sustentei. Minha mãe me mandou mensagem no começo de dezembro, confusa: "Você mudou de número?"
Eu não tinha mudado. Mais tarde, ela enviou uma mensagem mais longa. Um clássico. Famílias passam por momentos difíceis. A Madison foi humilhada. Está recomeçando. Você já deixou seu recado claro, Emily. Agora é hora de perdoar e se unir de novo. Música, mas a verdade é que eu não estava tentando provar nada. Eu tinha feito uma escolha: encerrar. Parar de financiar as ilusões de outra pessoa, parar de chamar disfunção de família. Parar de dar ao Leon lugar na primeira fila para ver a mãe dele ser pisada enquanto sorria para disfarçar. A Madison ainda publica no blog. O primeiro texto que sequer insinuou nossa situação tinha o título: Quando sua irmã vira as costas, mas você se cura mesmo assim. Nem tive a cortesia de um nome falso. Ela se pintou como corajosa, me pintou como distante, disse que costumava se apoiar na irmã até aprender a ficar de pé sozinha. Claro, exceto pelo detalhe de que esse ficar de pé sozinha agora envolvia o Joel trabalhando em 2 empregos e meus pais ajudando às escondidas, depois de jurarem que não tinham como. Mas eu deixei tudo ir. As mentiras, as histórias, a imagem que ela precisava preservar. Soltei tudo das mãos, como vapor, e algo estranho aconteceu no silêncio. Eu me senti leve. Nós nos sentimos. O Liam passou a dormir melhor. A rir mais. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme no sofá, ele disse: Eu gosto quando somos só nós dois. Eu também, filho. Quando o Natal chegou, eu não estava checando convites. Não me perguntei quais presentes os filhos da Madison ganharam nem se o Joel ainda estava entregando pizza à noite. Não me importei com o que o blog dela dizia, porque a história dela não era mais um peso meu para carregar. Eu tinha minha própria com menos gente, menos caos e mais paz do que eu jamais achei possível. Eu não perdi uma família. Eu me afastei de um acordo. E, de alguma forma, isso acabou sendo a melhor decisão que já tomei.